Mais um banho de sangue nas favelas do Rio de Janeiro. Dessa vez é o maior da história dessa chamada guerra contra as drogas aqui no Brasil. E isso é compatível com a análise que eu venho fazendo da crise mundial que a gente se encontra, que está chegando a extremos, é um ponto máximo agora e por isso a violência dentro do sistema está aumentando e isso é perceptível. Em poucas palavras, o nível extremo, dessa crise econômica social mundial, e o fato que a direita no poder, a corrente liberal conservadora na economia, os bilionários no poder, não tem mais respostas razoáveis ou não tem, de fato, respostas razoáveis para essa crise. Ao contrário, eles ainda querem impor mais perdas para as massas e isso resulta que eles estão ficando sem opções. Especialmente sem opções dentro do jogo democrático, dentro da política não violenta, Por isso, a gente deve lembrar, ter em mente que o banho de sangue e os espetáculos de violência em geral sempre foram um forte instrumento da opressão social e política em toda a história da humanidade e criaram uma espiral de violência para justificar o exercício do poder fascista, o terrorismo de Estado, a imposição violenta do poder, isto é, do manual do fascismo. E eles vão utilizar mais esses recursos agora, nesses extremos de crise, e sem encontrar respostas para isso, O uso da ideologia da guerra contra as drogas para mobilizar o imaginário popular nesse crescendo de violência e autoritarismo é a melhor alternativa que a direita tem hoje e agora eles vão se utilizar mais disso e com menos restrições dentro dessa lógica fascista de promover a violência, provocar conflito e responder com mais violência, com violência mais extremada. E por isso se tornou essa guerra contra as drogas o tema central da estratégia geopolítica imperialista dos Estados Unidos para toda a América Latina agora. A ideia é classificar o tráfico de drogas como terrorismo, o tal narcoterrorismo, permitindo a intervenção e a tutela armada dos Estados Unidos onde eles quiserem. A ideologia da guerra às drogas serve como um mobilizador ideal para isso e é, na verdade, um dos sustentáculos dessa direita, mesmo dos últimos sustentáculos dessa extrema-direita mundial, que é capaz de mobilizar, porque é justamente capaz de mobilizar as forças repressivas do sistema em larga escala e justificar plenamente a sua ação violenta, assassina, terrorista ou aterrorizadora. Infelizmente, para a gente aqui no Brasil, isso é frequente demais. Banho de sangue em favela, em ocupação, em aldeia, sempre foi uma arma de terrorismo do poder econômico e político aqui no Brasil. E é aqui, de novo, que a gente se encontra agora, O governador do Rio de Janeiro, mais uma vez, promove um confronto armado com algumas dezenas de mortes, inclusive de policiais. Sempre com um timing político preciso. Então, essas 64 mortes, até agora, assim como as dezenas de feridos e o terror imposto às comunidades como um todo, tudo isso deve ser colocado na conta dos interesses dos Bolsonaros e da estratégia geopolítica do Trump. O governador do Rio é, nesse caso, apenas, entre aspas, o carrasco, o verdugo, a mão que executa,
É óbvio que essa ação assassina nas favelas do Rio de Janeiro tem sintonia e tem coerência política com as ações igualmente assassinas dos Estados Unidos no Caribe. E também é verdade que o seu timing foi disparado pelo senador Flávio Bolsonaro, pensando nos interesses da sua família, como sempre. O governador do Rio tem todas estas mortes, porque são já várias chacinas ou mortes em confronto armado promovido na sua gestão, sob a sua responsabilidade, no seu currículo político. Portanto, ele tem essas dezenas de mortes. É um assassino político em série, um monstro que tem que ser responsabilizado por todas as mortes nesta chacina, assim como nas anteriores. Do mesmo modo que o seu líder internacional deve ser responsabilizado pelas mortes nos barcos no Caribe e por diversos outros crimes que ele é responsável. Agora, esses falsários, esses bandidos, pervertidos, assassinos, se fazem passar por homens da lei, da ordem, e parte do povo, da população, estupidificada por pobreza e desinformação, pode mesmo ser conduzida para os piores sentimentos de ódio e violência, discriminação e mortes. E morte sem limites, né, até. A gente vê isso sempre na história da humanidade, estamos vendo de novo no massacre na Palestina, por exemplo, mas também vê aqui no Brasil, sempre de um modo ou de outro, com banhos de sangue desse tipo do de ontem, e também por mortes e outros tipos de violência que acontecem, perpassam o nosso dia a dia, né, em menores números. Agora, olha, quem acredita que isso realmente tem a ver com as drogas, com os riscos das drogas, tem que cair na real, tem que deixar de ser idiota. Não é possível. Isso é uma guerra social que se realiza sob a bandeira, sob esse disfarce da guerra às drogas. Hoje esse disfarce está no centro da estratégia ideológica da extrema-direita no mundo, sob o predomínio dos Estados Unidos do Trump. Assim como é mentira que o objetivo das matanças do Trump no Caribe tenha qualquer coisa a ver com o problema de drogas nos Estados Unidos, também é mentira completa que essa nova chacina do governador assassino do Rio de Janeiro tem qualquer objetivo em relação a qualquer problema de drogas também no Rio de Janeiro. Não tem. Há um caráter diretamente, inquestionavelmente político, geopolítico, estratégico, hoje mundial, nessas mortes. E, na minha visão, a ideologia, a prática da guerra às drogas é responsável por esses 64 assassinatos, ou por essas 64 mortes em combate, e também por todas as demais que acontecem nessa guerra social e política cotidiana sob esse disfarce de guerra às drogas, assim como pelas torturas, os abusos realizados cotidianamente em nome dessa ideologia e dessa política, seja nas ruas, nas delegacias, nas clínicas de reabilitação. E eu não posso finalizar essa crônica, né, digamos assim, sem dar uma ideia sobre o que o Lula falou e a moçada por aí veio criticando, que até parece que ele se desculpou, né? A ideia que ele falou me parece que é simples e verdadeira. Não há venda sem compra. O traficante, então, presta um serviço para o usuário. Não é possível que entre adultos se possa dizer que o usuário de drogas é, em geral, uma vítima do traficante.
Certamente não no caso das drogas que são vendidas hoje, em geral, nas favelas no Brasil. Uma vitimização excessiva do usuário de drogas tem como contraparte essa desumanização, uma demonização excessiva do traficante. No fim, essa chacina de hoje mostra, dá sustentação com alguma força, eu creio, né, a ideia de que quem corre mais risco de morrer ou de ter toda a sua vida destruída pelas drogas hoje no Brasil é o traficante de rua, de beco, de favela, mais do que os usuários de maconha, certamente, sem qualquer sombra de dúvidas, ou também até do que os usuários de cocaína, que são essas as principais drogas vendidas nas favelas no Brasil hoje. A desumanização completa do traficante e a vitimização completa do usuário fazem parte dessa ideologia, sustentam e justificam essas ações de guerra. Tudo isso vem ainda com um conteúdo religioso doentio a dar ainda mais uma camada de proteção ideológica para o assassinato e para a guerra. A combinação dessa ideologia de combate às drogas com a ideologia religiosa de proteção da família tem o poder de levar à completa incapacidade de raciocinar e de fazer escolhas estratégicas e éticas razoáveis. O assassinato em pequena escala, diário e episodicamente em massa, né, passa a ser uma prática aceita, sob a capa de um mal absoluto que é encarnado pela droga e principalmente pelo traficante, né? Isso é mentira, é um absurdo, é criminoso, é um instrumento de dominação social e política, mas, no entanto, é algo de tal modo, tão caro ao sistema, está tão entranhado nas ideologias e nos mecanismos violentos de dominação e controle social, que não pode ser diretamente questionado e confrontado por nenhuma parte do espectro político dentro do sistema atual. Até mesmo as áreas da ciência e as áreas técnicas da saúde, da medicina, em especial da saúde pública e de controle sanitário, são capturadas pela força dessa ideologia e se tornam coniventes com esses eventos de violência social e política extrema, mais ou menos disfarçados de guerra contra as drogas. Elas sabem, essas instituições, essas áreas, essas pessoas, sabem que nada, que estão nesses cargos, né, de poder e decisão nessas áreas, sabem que nada poderia justificar qualquer ação nesse sentido. Mas elas dão, por sua ação e omissão, a munição técnica e institucional para essa guerra, com todas as suas consequências. Elas sabem que a criminalização das drogas vendidas nas favelas é indevida e está na base de muitas mais mortes e destruição de muitas mais vidas do que aquelas que seriam provocadas pelo uso dessas mesmas drogas proibidas, né? Mas essas pessoas, as instituições, essas áreas têm sido irresponsáveis o suficiente para deixarem o preconceito, a ignorância e o posicionamento ideológico, político e religioso falarem mais alto e perverterem a sua responsabilidade profissional, dando sustentação para esta necropolítica. E é isto por hoje.